Fala moçada, professor Lázaro chegando com a resolução do nosso primeiro simulado Master. Tenho convicção de que esses nossos vídeos vão contribuir para que após o simulado vocês possam fazer aquela análise revisional dos conteúdos. Combinadíssimo? Então, professor Lázaro chegando aqui com a nossa primeira questão de biologia, tá certo? Desse primeiro simulado Master, e a questão foi exatamente a questão que 93, eu vou colocá-la na tela aí para vocês, tá aí, ó, questão 93. Essa questão envolveu a parte de que cladograma, certo? Sistemática. Então, antes de eu começar a resolver essa questãozinha aqui com vocês diretamente na imagem do nosso simulado, vem para cá, olha só. Para a gente lembrar um pouquinho sobre sistemática, rapidinho, ó, o assunto dessa nossa questão de número 93 do nosso simulado, o assunto é sistemática. Ô Lázaro, o que é que vem a ser a chamada sistemática? É a área da biologia que estuda a classificação, a sistemática filogenética dos seres vivos. Quando a gente fala em sistemática, é bom sempre tu lembrar que existe uma escola de classificação dos seres vivos, que é a chamada cladística. Ei, professor, e o que é essa escola cladística? É uma escola de classificação que ela difere da escola sistemática que nasceu com o pai da taxonomia, que foi o Carl von Linné. Porque o Carl von Linné, ele sabia da importância de classificação dos seres vivos, mas na época dele não havia conceitos evolutivos. Então como é que ele classificava os seres vivos? Unicamente com base em aspectos fenéticos, fenotípicos. Compreensível? Então, por exemplo, é muito provável que o Carl von Linné, se hoje fosse classificar, por exemplo, os cães, ele pegaria cães de raças diferentes e diria que eles seriam de espécies diferentes. Porque ele avalia o quê? O fenótipo, as características. Quando nasce a escola cladística, qual é o principal aspecto dessa escola? Ela faz uma classificação considerando os aspectos de semelhança evolutiva. Gente, com a chegada da cladística, né, com a chegada do aspecto evolutivo, e quem foi um dos caras, um dos evolucionistas que logicamente teve grande contribuição para o nascimento futuro dessa escola cladística? Charles Darwin. Houve um momento do pensamento de Darwin que ele disse assim: I think, eu imagino, eu penso que todos os seres que habitam o planeta evoluíram de um mesmo quê? Ancestral. Aquela história de árvore filogenética, ela é totalmente da escola o quê? Cladística. Então, quando a gente fala da escola cladística, nós estamos falando de quê? Árvores filogenéticas. E, meus queridos, qual é uma forma de nós representarmos essa história evolutiva, essa história filogenética dos seres vivos? Utilizando isso aqui, ó. O nome disso que você está observando aqui no nosso quadro é o quê? Cladograma. Então, isso aqui é um cladograma. Ei, Lázaro, o que é que o cladograma faz? Ele reconstrói a história evolutiva de um determinado grupo. Esse cladograma aqui poderia muito bem ser o cladograma do reino Plantae, o cladograma do reino Animalia, o cladograma do filo Artrópoda. Então, o cladograma é uma maneira de nós representarmos filogeneticamente, respeitando as questões evolutivas, a história de um grupo. Aqui, no cladograma, alguns pontos eles são fundamentais. Primeiro, isso que é chamado de quê? Nó. Ó, isso aqui que é chamado de quê? Nó. O que é que o nó representa? Relação de parentesco, o ancestral comum. Cada nó, ele revela o ponto em que houve uma cladogênese.
Ó, isso aqui é uma cladogênese, beleza? Ei, Lázaro, o que é uma cladogênese? Gênese quer dizer formação. Formação de um clado. E o que é um clado? É uma categoria taxonômica. Então, quando é que eu tenho uma cladogênese? Quando eu tenho uma ruptura taxonômica, olha aí, ó, ruptura taxonômica entre indivíduos que apresentam ancestral, anote, ancestral o quê? Comum. Então, de novo, o que é uma cladogênese? Cladogênese é o fenômeno evolutivo que explica como é que dois organismos que têm o mesmo ancestral, eles estabeleceram uma separação evolutiva, uma ruptura taxonômica. E, Lázaro, como é que eu represento em um cladograma esse ponto de ruptura, esse ponto de separação taxonômica entre os indivíduos? Utilizando o quê? Um nó. Então, de novo, repetindo, o que é o nó no cladograma? É o ponto de ancestralidade comum entre dois indivíduos que têm o mesmo quê? Ancestral. Então, observando, ó, nessa questãozinha 93, que foi do simulado, do primeiro simulado master, tá certo? Nós temos aí um cladograma que foi o que eu representei aqui para vocês, ó. O que eu estou representando aqui, ó, entre o indivíduo A e B, pode observar que tem um nó recente. Então, quem é esse nó? É o ancestral recente, tá? Entre os indivíduos A e B. Então, o que é que a gente pode concluir com essa informação? Ó, as espécies, os indivíduos A e B, eles têm um ancestral comum. Tá vendo, ó? Então, eu vou puxar aqui uma setinha e dizer assim para você, ó. A e B possuem ancestral próximo comum. Ancestral próximo. Show de bola. Outra informação, ó. O D e o E. O D e o E também tem um ancestral o quê? Próximo. Então, ó, D e E tem que estar pertinho. Porque eles também, ó, possuem ancestral próximo. Ancestral comum próximo. Lázaro, quem é que está te dando essas informações? De que o A e o B tem um ancestral próximo e de que o D e o E tem um ancestral próximo. O nó. E o que é o nó? São esses pontos, tá? Aí tu já observa o seguinte, ó. Esse nó aqui, ó, esse nó bem aqui, tá vendo, ó? Esse nó aqui, ele é o ancestral de quem? Do C com o D com o E, certo? Então, esse nó, você vai dizer o seguinte, ó, com esse nó aqui, ó. O C e o D com o E possuem ancestralidade, ancestral próximo. Tranquilo? Show de bola? E vamos encerrar. Bora. Qual é o outro nó? Esse aqui, ó. O que é que esse outro nó aqui vai dizer para você? Esse outro nó aqui, ele está dizendo que AB, ó, AB com CDE possuem ancestralidade. Possui ancestral próximo. Então, assim, só para encerrar a nossa explicação teórica, para eu ir para o gabarito da nossa questão de número 93 do primeiro Master Enem, certo? Um cladograma, ele não é uma representação temporal. Ele não se preocupa em dizer que cronologicamente a espécie A surgiu antes da B, que depois surgiu a C, que depois surgiu a D. Apesar de que quando nós, professores, vamos explicar botânica, a gente põe assim, né, ó, Briófito, Pteridófito, Gimnosperma, Angiosperma. Muitas vezes dá uma falsa impressão para o aluno
de que a evolução é uma coisa linear em termos de cronologia, em termos de tempo. Galera, não é isso. Não é isso. A maior preocupação do cladograma é representar as relações de parentesco, é representar os indivíduos que são evolutivamente o quê? Mais próximos. Então eu posso, mesmo não estando nessa ordem, ter um cladograma que represente essa mesma ideia. E qual é o cladograma que eu vou ter representando essa mesma ideia? Um outro cladograma que coloque o D e o E com o ancestral mais próximo, o A com o B com o ancestral mais próximo, o C com o ponto de ancestralidade próximo do D com o E, e somente o A com o B com o C com o D e o E com o ancestral mais recente. Compreensível isso? Beleza? Pois olha só, na questão 93, você tinha que marcar a alternativa que pode representar de maneira semelhante ao cladograma que foi citado. Ele diz, seu professor orientador, de modo independente, também havia montado um outro cladograma, que demonstrava as mesmas relações filogenéticas. E qual é a alternativa que nós vamos encontrar? Com as mesmas relações filogenéticas dessa que nós temos aqui, ó. Dessa que nós temos aqui. A alternativa, olhe, pode observar com muito carinho, que é o item E. Se você observar o item E, ó, lá no cantinho do item E, você vê o A bem perto do B. O A bem perto do B, ó. Mesmo jeito que tá aqui, ó. O A perto do B, com o ancestral mais próximo. Show? E você vê também, nessa mesma questãozinha aí, ó, o D e o E bem pertinho, ó. Então o A com o B tem que ter um ancestral mais próximo. O D com o E tem que ter um ancestral mais próximo. O C tem que ter o ancestral junto com o D com o E. E somente o último ponto de ancestralidade é que poderia unir todos esses indivíduos. Correto? Beleza? Então, ó, a nossa questão 93 do nosso primeiro simulado Enem, qual é o recorte de conteúdo? Evolução no sentido de quê? Sistemática, classificação. E eu aproveito para dizer uma coisa para vocês, ó. Lázaro, o que é que faz com que os pesquisadores saibam que há indivíduos que são mais próximos evolutivamente? Por exemplo, eu sei que o D é evolutivamente mais próximo do E do que, por exemplo, o D do C. Esses dois, eles estão... Porque o ancestral desses dois é esse cara aqui, ó. Já o ancestral desses dois é esse. Então, eles estão evolutivamente mais próximos. Essa semelhança, essa ancestralidade próxima, a gente aprende que lá na evolução tem que ter o quê, ó? Grande presença de quê? Homologias. Estruturas homólogas. Homologias. Vocês vão aprender na aula sobre evolução que quão maior for o número de aspectos homólogos entre os indivíduos, mais próximos evolutivamente eles estão. Questão 93, gabarito, item E, porque é um cladograma que mostra a mesma filogenética do que foi mencionado, certo? E fazendo jus a uma frase do grande Theodosius Dobzhansky, que ele diz, na biologia, nada faz sentido senão à luz da evolução. Então, estudar cladograma, vocês sabem que o Exame Nacional do Ensino Médio já cobrou muito disso, ou de botânica, ou de zoologia, muitas vezes, inclusive, perguntando qual é a novidade evolutiva que vai explicando cada uma dessas cladogêneses. Perfeito? E aí, questão tranquila? Acertou? Bom demais passar esse comentário com vocês.